Nós vamos estar abrindo a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 13, agora o versículo 13, que é o último versículo do capítulo. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, e os irmãos vão poder ter uma grande noção do que esse versículo, esse único versículo, quer dizer para nós. E talvez essa percepção seja a percepção muito diferente daquilo que você tem ouvido até agora sobre esse versículo. Vamos conhecer hoje a tríade virtuosa, aplicada por Paulo, e o texto bíblico que nós vamos ler é esse aqui, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que diz o seguinte: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. É interessante que nós conhecemos bem esse versículo. Esse versículo tem trazido para alguns alento, porque realmente se sentem alcançados por Deus no amor divino, na esperança renovada, na fé fortalecida. Mas outros, curiosamente, usam esse mesmo versículo para criticar alguns grupos religiosos. Onde é que está o amor? Onde é que está a esperança desse grupo? Onde é que está a fé? Então, esse versículo, ele é uma espada de dois gumes, tanto para abençoar quanto para atacar. Tanto quanto para reconhecer o poder de Deus, a bênção de Deus, o cuidado de Deus, quanto também para atacar quando se há o desejo de você ver alguém que por algum motivo não está cumprindo essa tríade virtuosa. E é muito interessante porque o contexto desse versículo, ele era um contexto que nós conhecemos bem, até porque o pastor Edauro pregou recentemente uma mensagem em 1 Coríntios 13, que está muito viva ainda na nossa mente, essa mensagem que o pastor Edauro pregou, mas é muito claro para a gente o contexto em que Paulo escreveu, para qual igreja ele escreveu isso. Ele escrevendo todo o capítulo 13 no contexto de dons espirituais. No contexto de dons espirituais abundantes, em bastante profusão, mas numa igreja que era carnal, numa igreja que manifestava dons, os dons aparentes, mas era uma igreja que estava profundamente enraizada na carnalidade que era própria da cidade de Corinto. A cidade de Corinto, como nós também já conhecemos bem, era uma cidade pagã. Era uma cidade onde o tipo de amor que se conhecia nessa cidade era os amores da deusa grega Afrodite. O amor misturado com todo tipo de promiscuidade. O amor misturado, inclusive, com o culto pagão envolvendo situações de sexualidade, porque prostitutas e prostitutos sexuais do templo de Afrodite estavam ali atuando em Corinto. Era um centro, portanto, de promiscuidade. E alguns cristãos, alguns que frequentavam a igreja de Corinto, estavam também envolvidos em situações como essas. Ora, nós conhecemos bem o tipo de influência do paganismo, da carnalidade no seio de uma igreja cristã. Paulo não tem medo de falar essas coisas. Na sua carta aos Coríntios, ele trata colocando o dedo na ferida e machucando, fazendo doer, para que a igreja pudesse, então, acordar do seu torpor espiritual,
e então realmente alcançar um conserto em toda a vida cristã de fachada que aquela igreja vivia. E então, falando sobre os dons, colocando ordem na casa, Paulo para no capítulo 13. E nesse capítulo ele fala, olha só, eu tenho um caminho melhor do que vocês ficarem só buscando os dons de fogos de artifício. Os dons que aparecem, os dons que todo mundo vê. Tem um caminho melhor. No final do capítulo 12, Paulo fala sobre um caminho melhor. E no capítulo 13 ele apresenta qual é esse caminho melhor. Mais do que apenas buscar toda a fachada de uma vida espiritual, que na verdade é inexistente, vocês precisam compreender a essência do que é de fato servir a Deus. E ainda que haja operosidade nos dons, ainda que haja praticidade nos dons, ainda que haja até mesmo a bênção de Deus nessa operacionalidade dos dons, há um caminho em que Deus age com mais profusão. Há um caminho melhor, porque nesse caminho é o caminho que espelha a própria essência de Deus. Porque João disse que Deus é amor. Então, se você quer fazer e espelhar a essência de Deus, se você quer fazer com que as pessoas conheçam a real essência de Deus, que é o amor, você precisa estar atento para esse caminho melhor. Não o amor prostituído da cidade de Corinto, não o amor prostituído que você conseguia até verificar dentro da igreja cristã. Mas você agora vai compreender qual é essa chave de interpretação e de conhecimento do que você precisa realmente fazer para que você esteja servindo a Deus, agradando o Senhor, dentro da sua experiência na vida cristã. Paulo fala então sobre o amor em todo o capítulo 13. Você conhece bem o capítulo, você conhece bastante esse texto. Mas lá no último versículo, no versículo 13, Paulo diz: permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles todos é o amor. Nessa mensagem de agora, eu quero apresentar para você esses 3 conceitos da tríade virtuosa: fé, esperança e amor. Mas eu quero apresentar para vocês, e aqui vem o diferencial dessa mensagem, porque nessa mensagem você vai entender o conceito original dessas 3 palavras. Nossa compreensão em língua portuguesa ao longo dos séculos tem sofrido perda de sentido no que Paulo quis dizer nos conceitos originais de fé, esperança e amor. E para que não haja confusão, para que você entenda de uma vez por todas o que Paulo realmente quis dizer, essa é a mensagem que vai trazer luz para a sua mente e fogo no seu coração. Amém? Bom, muitas vezes nós perdemos a compreensão de certas passagens da Bíblia porque nós desconhecemos e estamos muito distantes do seu contexto original, em que o texto bíblico foi escrito, seja Antigo, seja Novo Testamento. Esse distanciamento da cultura, da língua, da história, nos faz não ter uma percepção completa e real do que de fato está escrito ali. E porque a gente não consegue cavar muito na profundidade, isso se perde. E quando se perde, a gente inclusive não consegue entender o que Deus espera da gente em termos práticos na nossa própria vida cristã. Então, antes de trazer para você algum tipo de verborragia do hebraico, do grego, não se liga nisso. O mais importante é que você compreenda o conceito dessas 3 palavras que aparecem aqui. Fique ligado no conceito e veja se a sua vida cristã está
colocada dentro do propósito do que cada conceito desse traz. Bom, o Novo Testamento foi escrito em grego popular, chamado grego koiné. Mas a mente de quem escreveu o Novo Testamento em grego era uma mente hebraica. Isso eu sempre ensino aos meus alunos no seminário. A mente de quem escreveu, mesmo em grego, era a mente que funcionava, que estava dentro de uma cultura hebraica com as influências greco-romanas. Sempre mantenha isso em mente. Então, se você quiser compreender o conceito original do que o texto bíblico diz, você precisa ir para a fonte original. Você tem que conhecer a palavra grega, sim, porque foi escrito em grego, e tem o significado em grego. Mas você precisa ir também lá na fonte original, porque é quando a cachola de Paulo começou a elaborar os conceitos. Então, quando ele fala que permanecem diante de tudo, diante dos dons, diante de todo o contexto social, político, histórico de Corinto, permanecem a fé, a esperança e o amor. Vamos ver cada uma delas aqui. Primeira palavra, fé, que foi a primeira palavra que Paulo menciona na tríade. A palavra fé. A palavra fé em grego é pisteu, que diz respeito tanto a uma crença plenamente fundamentada que você tem em alguém ou alguma coisa, como também diz respeito a uma declaração de fé, ou algo que você defende como a sua visão de mundo. A palavra grega para fé traz essa ideia. Mas a palavra hebraica para fé é emuná. De emuná, que vem da raiz chamada emun, que dali vem a palavra amém, que nós costumamos falar sempre. Então, amém, a palavra amém, que nós sempre falamos na igreja, tem a ver, em sua raiz mais pura, com a palavra fé. E então, o que significa fé? Não é só você acreditar. Porque se eu passar na rua aqui perguntando, você acredita em Deus? Você acredita em Jesus Cristo? Todo mundo praticamente vai dizer que acredita. Mas você consegue ver consistência em todo mundo que você pergunta que realmente acreditam em Deus? Portanto, fé não é só acreditar. Fé não é só você ter a mente aberta para entender uma realidade espiritual e acreditar nela. É mais do que isso. A palavra emuná, a palavra bíblica, que foi a raiz da onde Paulo tirou a sua mentalidade do que é fé, tem a ver com confiança firme, tem a ver com firmeza. A palavra fé em hebraico tem a ver com firmeza. Você tem um platô, você tem um chão sólido de onde você pisa. E essa solidez onde você está pisando é a sua fé. É a sua confiança firme em Deus. Então não importa se o mundo está se abalando ao seu redor, você está firme. É como numa situação de um barco à deriva, você está naufragando e você consegue enxergar uma tábua de salvação se aproximando de você em alto mar e você se agarra àquela tábua e você não larga aquela tábua por nenhum motivo. Você está agarrado a ela. Essa firmeza é a sua fé. É esse o conceito de fé bíblico. É o conceito de você estar firmado. E firmado em quem? Firmado em Deus, porque você crê nele, porque você confia nele. E nada nesse mundo é capaz de afastar você do amor de Deus. Essa firmeza é que vai levar a sua vida à frente. Então, permanece sim, no final dos tempos, diante das circunstâncias difíceis da sua vida, permanece a sua fé. Porque a fé é que vai te dar consistência. A fé é que vai te dar consistência espiritual para que você conheça cada vez mais a Deus. E você lembra da passagem de Abacuque, capítulo 2, versículo 4? O justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua firmeza.
Não tem essa ideia que a gente fala hoje aí, de que você é crente Nutella, você é crente raiz. Quem não tem fé é crente Nutella. Se desmancha por qualquer bobagem. Se desmancha por qualquer situação um pouquinho mais difícil. Se você tem fé de verdade, a fé no sentido bíblico, você não é Nutella. Você é o crente raiz. Por que raiz? Porque nada te abala nesse mundo. Porque você tem uma firmeza, uma solidez. Porque a tua raiz, ela está bem fincada na terra da palavra de Deus. O teu relacionamento com Deus te faz ficar firme, forte, saudável, frutificando para a glória de Deus. Permanece a fé. E o sentido bíblico de fé é esse sentido da confiança com consistência em Deus. Tal é a confiança que o mesmo Abacuque, o profeta, disse lá no capítulo 3. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Isso tudo que Abacuque disse na época não tinha acontecido ainda, estava ainda por acontecer. Se referia ali ao cativeiro babilônico e à invasão de Nabucodonosor. Mas o que eu quero dizer para você é que aquela expectativa negativa de Abacuque, ela não era uma expectativa irreal. Não era algo abstrato. A partir do momento em que Nabucodonosor invadisse Judá, conquistasse os judeus, tudo o que os judeus continuassem produzindo na sua terra, aqueles que permaneceram ali, seria levado para a Babilônia. Tudo o que eles produzissem seria tomado pelo reino conquistador. Então, sim, a figueira não floresceria mais para Israel, mas para a Babilônia. Sim, a videira não daria o seu fruto, o delicioso fruto da vide, que é o vinho, que é uma referência ao vinho, para alegria, não alegraria os corações dos israelenses, mas agradaria o coração dos babilônios, o povo pagão extremamente violento. A expectativa triste, o medo no coração de Abacuque, ele se desfaz quando ele percebe que, acima de tudo, está Deus no controle das nações. Até Nabucodonosor estava debaixo da autoridade e do poder do próprio Deus. Ainda que Nabucodonosor se achasse muita coisa, mas ali estava o Deus falando com o seu profeta, mostrando que, acima de tudo, estava o poder de Deus. Permanece, portanto, a fé. E eu falei de expectativa negativa, porque a segunda palavra que Paulo também se refere aos 1 Coríntios 13 é a esperança. A palavra esperança, que é tão cara a tantas pessoas. Esperança de uma vida melhor, esperança de um futuro diferente, esperança de algo melhor para cada início de ano. E dentro da esperança existe ali uma gavetinha chamada promessas, que você faz às vezes até pensando em não cumprir essas promessas, mas você faz mesmo assim. Você promete emagrecer, você promete entrar para a academia, você promete muitas coisas. O seu casamento, mulherada aí, sabe do que eu estou falando. Quantas promessas no casamento, no novo ano. A esperança, quando ela é uma expectativa do mal, ela se chama medo. E a esperança, quando é a expectativa do bem, ela de fato é uma expectativa que gera a esperança de algo melhor. E o que é esperança no sentido bíblico?
palavra hebraica para esperança é tikvah. Tikvah vem de uma outra palavra que tem um conceito muito próximo de uma corda, de uma linha, que vem de kavá, em hebraico, que é o significado de corda ou linha. Então, quando você tem uma esperança, você lança uma corda, você lança uma linha que vai ligar o seu coração ao coração de Deus. Vai ligar o seu coração e você está acorrentado nessa esperança à promessa que Deus fez. Então, se você tem uma expectativa do mal, isso é o medo. Mas se você tem a expectativa bem ajustada para o bem, essa é a esperança de um coração que está amarrado ao coração de Deus. Percebe que o conceito de fé bíblico tem a ver com consistência, tem a ver com firmeza, tem a ver com força. E quando você também percebe o conceito bíblico de esperança, também tem a ver com consistência, com força, com firmeza, porque você está firmemente amarrado em alguém que tudo pode fazer. Então a sua esperança não é vã. Por isso que o texto bíblico diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque o medo é a expectativa do mal. Mas se você conhece o amor que é Deus, a sua expectativa que era do mal é transformada numa expectativa do bem. Então você tem esperança e o seu medo se apaga. O seu medo se dissolve na sua frente. O conceito bíblico de esperança é você estar com o seu coração plenamente amarrado ao coração de Deus. E isso faz você ter uma perspectiva de fé diferente. Isso faz, inclusive, você enxergar a vida com o olhar abençoador do que Deus pode e quer fazer através da sua vida. Ou você realmente acha que Deus não quer o seu bem. Ou você realmente acha que Deus está lutando contra você para te moer, para te machucar, para te esmagar, porque Ele sente prazer com isso. Não, o texto bíblico não diz isso. O texto bíblico atesta que Deus é amor. E Deus nos ama a ponto de fazer tudo para o nosso próprio bem. Ora, o próprio Paulo mesmo, em Romanos capítulo 8, ele disse que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, meu irmão, minha irmã, Deus te ama. E nós já vamos entender aqui o conceito bíblico do amor, que é muito mais do que nós simplesmente experimentamos aqui na terra. Deus te ama. E porque Ele te ama, Ele quer o teu bem. Ele quer o teu bem. Creia nisso. Por mais difícil que a sua vida seja agora, por mais que doa o seu calo, por mais que o seu coração esteja chorando nesse momento, por mais que você sinta o céu pesando sobre você, como se ele fosse uma bigorna celestial, de Deus querendo esmagar você, mas não é essa a percepção de quem tem fé, de quem tem esperança no Senhor. Nesse momento, você precisa renovar a sua vida. A sua fé precisa hoje encontrar um platô, uma firmeza, um chão firme. E você não vai arredar pé da sua fé firmada em Deus. Você precisa hoje encontrar o renovo da sua esperança, o seu medo. Precisa hoje ser transformado na esperança de dias melhores, porque você crê, porque você serve, porque você ama o Senhor e Ele quer o seu bem, Ele te ama. Então, Paulo disse, permanece a fé, permanece a esperança, permanece o amor. E é interessante, ainda falando de esperança, que em Isaías 40, versículo 31, é um texto que você conhece, Isaías 40, 31, olha o que Deus diz através do profeta Isaías. Os que esperam no Senhor renovam
as suas forças. Renovam as suas forças. E a palavra para renovar na língua hebraica é trocar forças. Então você troca as forças suas que já estão esgotadas. Você já está esgotado, você já está cabisbaixo, você está down. Então, quando você conhece o Senhor, Ele se apresenta para você, você troca a sua força com Ele, você entrega a Ele a sua pilha desgastada e recebe dele a pilha Duracell celestial, que vai fazer com que você continue andando e andando e andando. Isaías 40 diz que aqueles que confiam no Senhor trocam as suas forças, sobem como águias, correm e não se fadigam. Porque você trocou a sua força gasta, desgastada, pequena, frágil, pela força do Todo-Poderoso na sua vida. Jesus mesmo disse isso também. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O cristão não anda no mundo sem fardo. Nenhum ser humano anda no mundo sem fardo. Mas você pode escolher um fardo leve ou um fardo pesado. Cristo te oferece um fardo leve, porque Ele está trocando as suas forças desgastadas pela sua força, a força do próprio Deus que abençoa a sua vida. Se o seu fardo é pesado, meu irmão, minha irmã, Cristo quer aliviar esse fardo. Talvez você não tenha aprendido ainda a trocar o seu fardo pesado pelo fardo leve do Senhor. Quem sabe não é nessa noite que você vai aprender a trocar as suas forças com Deus, receber a força do Todo-Poderoso na sua vida. E quando você faz isso, você consegue enxergar o mundo de um modo diferente. Toda essa depressão que joga a tua alma para baixo, ela pode hoje ser resolvida. Pelo poder, pela autoridade, pela graça de Deus que te ama e vai te proteger em nome de Jesus. Permanece a fé, permanece a esperança e por último Paulo disse, permanece o amor. A palavra amor em grego é agape, o agape, que tem vários significados em grego, mas o básico de todos é a afetividade. E de fato, no hebraico também a palavra ahavá, amor, também significa afetividade. Então você ama, você tem afeição, portanto você gosta de tornar a vida do outro melhor, feliz. Você se esforça para tornar o outro feliz. E agora esse conceito vale para os casamentos também. Muita gente está infeliz no casamento porque não conheceu o amor no sentido bíblico, dentro do próprio casamento. E você precisa agora conhecer o amor no sentido bíblico no casamento para perceber como está indo a sua vida conjugal. Entendeu? O amor no sentido bíblico é mais do que uma questão de pele. É mais do que uma questão de arrepiozinho lá. Ai, que arrepiozinho na espinha de tanto amor que eu sinto. É mais do que ver coraçõezinhos voando no dia 12 de junho, no dia dos namorados. O amor no sentido bíblico, ele está lá na raiz do sentimento da afetividade. E o próprio Deus é o modelo do amor verdadeiro. Existe sim um amor verdadeiro. Não é conto de fadas. E a gente precisa experimentar todos os dias partes desse amor verdadeiro que é oferecido pelo próprio Senhor. Ele é o nosso modelo. Portanto, eu quero apresentar para vocês um conceito hebraico que vai além da simplesmente a palavra havá, que é o conceito de amor no sentido de afetividade. É mais do que isso. No Antigo Testamento aparece muito, em vários versículos, a palavra hesed. A palavra hesed, ela pode ser traduzida como benignidade,
E pode ser traduzida também como a própria graça, embora não seja propriamente graça, mas principalmente benignidade. Sabe o que é benignidade? O conceito de benignidade é o amor colocado em prática. Não é só o amor declarado. Não é só aquele amor romântico de cinema. Porque o amor romântico de cinema, o peixe técnico lá dos atores, primeiro que é falso, né? Porque é cinema. É falso. Mas, ainda que fosse gente mesmo casada e que se amasse mesmo, não é apenas uma questão de você ter uma estética perfeita do que é o amor, como a gente às vezes tenta replicar nos casamentos que a gente faz. Álbuns de casamento, filmagem, a gente tenta replicar aquela ideia do amor perfeito, romântico, bonito. Nada contra isso, mas isso não é amor, no sentido bíblico. No sentido bíblico, o amor, ele tem a ver com, inclusive, a autorrenúncia. Porque você quer ver a felicidade de quem você ama primeiro, em primeiro lugar do que a sua própria felicidade. Eu sei que isso é um conceito bíblico, mas é um conceito fora de moda. Porque as pessoas se tornaram tão egoístas que as pessoas querem ver primeiro o seu lado, inclusive nos casamentos, inclusive em nossos relacionamentos de um modo geral. Só que o conceito bíblico de hesed é benignidade, que é o amor colocado em prática, é como de fato o amor precisa ser, na sua essência. Benignidade aparece muito no texto bíblico, por exemplo, só para ter um exemplo, em Salmos 106, versículo 1, diz: o seu hesed, o seu amor leal, ou a sua benignidade, aqui como referência a Deus, dura para sempre. O seu amor leal, a sua benignidade prática, com atitudes práticas, dura para sempre. Isso quer dizer que quando a Bíblia diz que Deus é amor, a Bíblia diz que Deus é hesed. Deus é esse amor prático, real, leal e dura para sempre, nunca vai acabar. Nunca vai acabar. O hesed de Deus não poupa esforços para socorrer e curar e também proteger, cuidando daquele que é o alvo do seu amor. Você vai ver isso no Salmo 31, versículos 7 e 8, que não vamos abrir aqui por amor ao tempo. Mas entenda o seguinte, que o hesed de Deus, o amor leal, o amor que é demonstrado em benignidade prática na nossa vida, esse amor leal, real, palpável, concreto, e dura para sempre, por isso é que ele é maior do que a fé e a esperança. Eu preciso da fé hoje, porque ela me dá firmeza para tocar minha vida de modo que agrade a Deus. Mas vai ter um dia que eu não vou precisar mais da fé, porque eu já vou estar na Nova Jerusalém, eu já estarei na presença real, completa e eterna de Deus, então eu não preciso mais de fé, porque eu já estou ali, vendo palpavelmente o agir de Deus na minha vida, o reino de Deus completamente em evidência na minha vida. Então a fé perde sentido. A esperança também perde sentido. Porque a esperança é que me liga ao coração de Deus e me faz esperar algo melhor. Essa esperança um dia vai acabar também, porque tudo que Deus prometeu já será uma realidade na minha vida. Então a fé e a esperança têm prazo de validade, mas o amor permanece até o final. Porque o amor, por ser a essência de Deus, demonstrada de modo prático na benignidade, o amor é eterno. Paulo disse em 1 Coríntios 13 mesmo, que é o texto de nossa meditação nessa noite, o amor jamais acaba.
O amor que provém de Deus, o amor no sentido bíblico, é o amor que está além do que Corinto pôde experimentar. Ou vocês acham realmente que os irmãos de Corinto experimentavam o amor, a fé e a esperança no seu sentido pleno em todas as suas situações de vida? Ou você acha que algum cristão nesse mundo consegue experimentar o amor, a esperança e a fé de modo completo, de modo total, de modo pleno aqui na terra? Ou você realmente espera que o seu pastor, que o seu líder, seja infalível no amor? Se a tua esperança está em seres humanos para encontrar o amor verdadeiro, completo, total, você está colocando uma esperança em alguém que não pode corresponder. E isso a Bíblia chama de idolatria. Quando você coloca como algo importante na sua vida, algo essencial para a sua vida, em qualquer outra pessoa, em qualquer outra situação, que não seja o próprio Deus. A Bíblia chama isso de idolatria. Então, se você quer experimentar a fé verdadeira, a esperança concreta e real, e o amor que nunca falha, que nunca acaba, o amor leal, o amor verdadeiro, você precisa aprender a colocar a sua expectativa em Deus. Mais do que em líderes, mais do que em pessoas, mais do que pessoas bonitinhas que pregam na internet e você gosta de seguir, de ouvir as mensagens deles. Nenhum ser humano consegue espelhar o amor completo, total e real, a não ser que esteja, sim, trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Você pode começar a ter lampejos desse amor. O amor de mãe geralmente se aproxima, o amor de pai, o amor de um líder, de um pastor também, se aproxima. Mas de modo completo, total e real, é só o amor de Deus. Jesus Cristo demonstrou esse amor quando na cruz do Calvário entregou a sua vida por nossa culpa. Era para eu estar crucificado ali. O sangue que estava derramado ali era para ser o meu. Não o de um homem inocente. Não do próprio Deus encarnado. Mas ele entregou tudo por mim. Por que ele fez isso? Porque ele me ama. Ama no sentido bíblico. Não é amor apenas de fachada, não é amor apenas de declaração. É amor de fato real, demonstrado na concretude da vida. Por mais dura que seja. Quer amar a sua esposa, meu irmão? Você precisa aprender a entregar a sua vida por ela. Quer amar o seu esposo, minha irmã? Mais do que apenas seguir aquele padrão, né? De você estar servindo o esposo, servindo a família. Mais do que isso. O padrão de você se entregar completamente também ao seu esposo é um padrão que vale para ambos. Para o marido e para a mulher. Demonstrado em pequenos atos da vida, concretos, reais. Você adolescente, né, menino, menina que quer se casar um dia, aprenda a fazer essa diferença. Nem todo bonitinho que vai sorrir para você na escola realmente vai aprender a te amar, no sentido bíblico. Entendeu? Quando a gente aprende isso, a gente aprende a deixar de lado situações que podem causar mais à frente frustrações na nossa caminhada aqui na Terra. Frustrações que às vezes marcam a gente. E essas marcas podem durar muitos anos, sem que a gente encontre uma saúde que possa vir depois, talvez até de muito tratamento. Você pode levar uma vida de um modo mais fácil, um pouco mais suave. Troque o seu fardo pesado pelo fardo leve de Jesus. Troque as suas forças pelo Senhor.
Aprenda o que de fato é o amor de Deus. É o amor que é paciente, benigno, não arde em ciúmes, não é orgulhoso, não é vaidoso, rude ou egoísta, não se ira facilmente, não mantém um registro dos erros, não tripudia sobre os pecados das pessoas. O amor se deleita da verdade, sempre suporta, sempre confia, sempre espera, sempre tolera. O amor jamais acabará. E qual deve ser a nossa resposta ao amor hesed de Deus? O amor leal, que não acaba. Primeiro, gratidão e louvor. Eu tenho que agradecer a Deus e louvá-lo, porque eu sou alvo desse amor. E por fim, confiança e dependência desse amor de Deus na minha própria vida. Quando eu faço isso, eu estou então demonstrando esse amor leal, concreto de Deus na minha vida, esse amor que jamais acabará. E para fechar, Hebreus 13, versículo 5, o autor aos Hebreus disse, é Deus, dizendo através do autor, jamais o abandonarei. Sim, Deus está falando para você. Eu jamais o abandonarei. Você crê nisso, meu irmão? Você crê que Deus está com você e que Ele jamais o abandonará? Você crê que por mais lutas que você enfrente na vida, Deus está caminhando com você, te abençoando, cuidando de você, porque Ele é teu pastor, Ele te ama profundamente, com um amor leal, que só Ele pode demonstrar na sua vida. Deus te abençoe, que Deus fale abundantemente ao seu coração, que possamos todos ter a fé, a esperança e o amor renovadas na vida de cada um de nós. Prepare-se para uma jornada única e transformadora. Nas 346 páginas deste livro emocionante, Davidson Bignon mergulha nas profundezas do Salmo 91, revelando segredos escondidos na língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, com linguagem simples e conteúdo profundo. Este livro é a chave para a compreensão de uma proteção divina extraordinária. Descubra como aplicar essas revelações originais à sua vida. Davidson Bignon, autor reconhecido, editora Contextualizar. Uma obra que irá transformar sua jornada espiritual. Proteção divina no curso da vida. Revelações originais do Salmo 91. Disponível agora. Não perca a oportunidade de ter esta revelação em suas mãos. Uma jornada espiritual que irá transformar sua vida. Adquira agora. Davidson Bignon. Editora Contextualizar. Seja abençoado pelo Salmo 91. Adquira o seu hoje mesmo.